Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E hoje, domingo de Páscoa, estaremos lendo o Evangelho de Mateus, começando pelo capítulo 1 e 2, mas dando um enfoque maior no capítulo 2, nos versos de 1 a 2. Mas antes de começarmos a estudar a carta, a gente estará fazendo uma oração primeiro. Senhor Deus eterno Pai, que na tua presença, Senhor, eu agradeço pelo mês que a gente teve, um mês de aprendizado na tua palavra, um mês de compreendermos, ó Deus, a criação de tudo que o Senhor fez e a gente viu os processos que o Senhor trabalhou com a vida de cada servo seu na história relatada em Gênesis. E eu agradeço, Senhor, também pelo mês que tivemos, um mês abençoado por tuas mãos, Senhor. E neste mês que se começou, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer nos passar através das suas cartas, ó Pai. E que seja um mês abençoado como tantos outros foram, ó Pai. E neste dia, que o Senhor nos dê a sabedoria e a compreensão daquilo que o Senhor quer nos passar. Que o Senhor esteja também abençoando cada família neste dia, Senhor Deus, que está a estudar esse evangelho conosco, Senhor. É o que eu oro em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente vai começar, então, lendo na verdade, não lendo, mas a gente vai dar uma pincelada em tudo, né, nos capítulos 1 e 2, para compreender. Então, deixa eu só abrir aqui. Em Mateus, no capítulo 1, ele começa falando a respeito da genealogia de Cristo. Então, a gente vê desde lá de Abraão até o pai de Jesus, José. Então, ele faz um aparato na verdade, de três grupos. Esses três grupos, em Mateus, ele é dividido por 14 gerações, que começa com Abraão, que é de Abraão até Davi, né? É um grupo seleto. De Davi até o exílio da Babilônia, que é um outro grupo, e do exílio até Cristo. Então, são três grupos de gerações de 14 que ele faz esse aparato. E é interessante também que na mesma genealogia é citado 4 mulheres dentro dessa genealogia, coisa que não é muito comum, né, ser relatado, né, as mulheres serem relatadas dentro das genealogias. Mas Mateus, ele fez essa menção delas para caracterizar o porquê, né? Os nomes citados, na verdade, são Tamar, Raabe e Ruth. Mas também, no verso 6 do capítulo 1, fala: Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, que no caso é Batseba, que a gente conhece bem a história, né, de Batseba e Davi. E essas mulheres, elas eram, na verdade, de povos estrangeiros, não eram do mesmo povo de Israel. No caso de Tamar, ela era de um outro povo que não é mencionado, né, mas ela era considerada uma mulher adúltera, porque ela agiu astutamente para engravidar, né, acabou engravidando do seu próprio sogro, né, o Judá,
e sem que ele soubesse quem ela era, né? Isso daí a gente vê em Gênesis 38, que a gente já estudou também. Depois a gente vai ver a história de Raabe, né? Que é feita a menção no capítulo 1, no verso 5. Né? Salmão gerou de Raabe Boaz. Então a gente vê aqui Raabe sendo contada na genealogia de Cristo também. Então Raabe, ela era prostituta, né, na cidade de Jericó. Ela era quem escondeu os espias que foram enviados por Josué para aquela cidade. E a gente vai ver a história dela sendo contada em Josué 2, no capítulo 2. E depois a gente vai ver no mesmo versículo 5, sendo mencionado Ruth. Né? Boaz gerou de Ruth Obed, que Obed gerou Jessé. Jessé era pai de Davi. Então a gente vê que o nome de Ruth sendo mencionado aqui também na genealogia de Cristo. E Ruth, ela era moabita, né? Ela era aquela que decidiu continuar com a sua sogra, Noemi, mesmo após a morte de seu esposo, que era descendente de Efraim. E eles retornam para a terra de Judá. E com esse retorno para lá de Ruth e Noemi, ela conhece então Boaz, né, seu futuro esposo. E também a história dela é contada em Ruth capítulo 1, né? Esse trajeto delas para lá. Então a gente vê que na cultura deles antigamente, quando uma mulher, né, era pega em adultério, no caso de Tamar, ela era levada em público e que através disso era feito, depois ela era julgada, né, em público através de seus atos, e depois era feito o apedrejamento. E por que eu citei a respeito disso? Porque no mesmo capítulo 1 de Mateus, a gente vê a respeito do nascimento de Cristo, né, como de fato aconteceu. Mas no verso 19, a gente vê: José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por que essa desgraça pública? Ele não queria fazer esse julgamento que na verdade eles faziam antes, né? Que era justamente esse de levar a mulher em público, fazer o julgamento e depois fazer o apedrejamento caso fosse pega em adultério. Então, por José ele ser um homem justo, ele não quis fazer isso daí com ela. Mas de acordo com o livro de Mateus, que também é citado em Lucas 2, que é um trecho bem mais completo, a gente vai ver a história também sendo contada no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 26, que vai contar também a respeito do nascimento de Cristo. E é algo que a gente vê, né, através desse relato de Mateus, né, esse fato do nascimento de Cristo. E Mateus, em seu evangelho, ele deixa bem claro que Jesus era de fato o rei dos judeus e o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Por isso ele apresenta toda a genealogia, né, até chegar em seu pai José. Mas o que aprendemos quando analisamos primeiro a genealogia, como vimos acima, né, é que em Jesus não há discriminação ou preconceito. Seu amor ele abrange todos os povos e alcança todos os homens. E outro ponto a ser considerado também é que na Bíblia, né, os gentios, eles eram todos aqueles que não eram judeus, né? Então os judeus eles acabavam discriminando, né, os gentios por não serem iguais a eles, né?
E algo que a gente vê durante o tempo de Cristo na Terra é que os gentios sempre estiveram, né, nos planos de Deus, porque para ele o evangelho é para todos. E seu enfoque aqui no evangelho de Mateus, do começo ao fim, é sobre ele, é sobre Cristo. E o evangelho a ser anunciado a todos. No entanto, que no final da carta de Mateus, né, lá em Mateus 28, fala a respeito da grande comissão, né? Então, é um evangelho que fala praticamente de Cristo. E ele mostra esse enfoque, né, a respeito de anunciar o evangelho a todos, mostrando o amor de Deus para com todos, né? E assim, por tamanho amor, né, Deus decide então enviar seu Filho ao mundo para salvar de nossos próprios pecados. Que a gente vê em João 3,16, porque Deus amou, né, de tal maneira o mundo que enviou seu filho, seu único filho, né, para morrer por nós. E desde a queda do homem, o plano de Deus, na verdade, era trazer, né, para perto dele, na verdade, levar com que a gente fosse, né, para perto dele, a fim de salvar, né, nós mesmos de nossos próprios pecados, de nós mesmos, né? E vemos que por Cristo ter nascido de uma mulher, né, o fato dele ser plenamente humano e plenamente divino, é algo que a gente vai ver sendo citado em Filipenses 2, de 5 a 8, que eu citei também na outra aula, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse apegar. Mas, pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, que no caso é a respeito do servo sofredor que é encontrado em Isaías, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, a gente vê que o fato de Jesus ele ser igual a Deus não foi algo que ele devesse se apegar. E a gente, né, quando nós temos um cargo, né, nem que seja um cargo pequeno, a gente já enche o peito, né, já deixa com que esse orgulho, né, cresça e fale mais alto. Mas Cristo não, ele não deixou que isso viesse a tornar algo que pudesse atrapalhar a sua jornada. Assim também devemos agir como tais, porque Paulo fala, né, que do mesmo modo como ele era seguidor de Cristo, a gente também deveria ser, a gente tinha que seguir os passos de Cristo, imitar o que ele fazia. Então, por isso, como eu disse, Paulo ele exorta, né, a sermos iguais a Cristo, a tê-lo como um exemplo, um modelo, né, a ser seguido. E assim como Maria também é de extrema importância, né, para a história da vida de Jesus, a gente compreende, né, a importância dos pais de Cristo na história dele. E José também ele não é diferente. A gente vê que José ele é considerado filho de Davi. Deixa eu... Aqui, ó, no verso 20 do capítulo 1. Apareceu-lhe em sonho, dizendo que seria um anjo do Senhor, apareceu a José em sonho. José, filho de Davi. José, ele na verdade, ele era da linhagem, né? Ele era descendente da linhagem de Davi. E Maria, aqui também, ela é representada por aquela que foi abençoada por Deus.
Então, esse relato de Maria ser abençoada por Deus é descrito em Lucas, em Lucas 1:28, que diz: o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E no verso 30 diz: o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Então, nesse momento, a gente vai ver que depois Maria ela fica meio que confusa a respeito do que seria isso, né? Do porquê que ela foi recebida dessa maneira, né? E o anjo, percebendo, né, que ela tinha ficado um pouco confusa, diz: não temas, Maria, você foi abençoada por Cristo, por Deus, né? E é dito também que aqui encontraste graça diante de Deus. Então, em outras versões é dito que Deus estaria contente com ela, com a vida dela. Então, por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Cristo, né? E daí é relatado, né, que o anjo diz: você ficará, aqui no verso 31, ficarás grávida e darás um filho, a quem darás o nome de Jesus. O significado do nome de Jesus em hebraico, ele significa, se não me engano, deixa aqui, ó, aquele que salva ou Deus salva. Em hebraico ele significa isso. Então, por isso que o anjo ele fala, né, que aqui no... Gente, volta em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, na parte B, que diz: porque ele salvará seu povo dos pecados. Então, Jesus, ele veio para salvar seu povo dos pecados de si mesmo. Então, a gente vê que o nome dele representa isso. E ele depois é descrito, né, que ele seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo, e que ele estaria de fato herdando o trono de Davi, né? Reinaria sobre a descendência de Jacó, e seu reino ali ele já não teria fim. Então, ou seja, o reino de Cristo ele não é um reino terreno, mas um reino celestial, um reino que nós, como cristãos, aguardamos. E Mateus, desta forma, ele vai buscar, através de outros relatos, né, nos relatos dos livros antigos, do Antigo Testamento, ligações que fariam menções a respeito da vinda do Cristo. Por isso, ele menciona Isaías 7,14. Vamos só abrir lá em Isaías. Isaías 7,14, que diz: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus estaria com o seu povo ali aqui na terra. E por isso é dito que ele seria, né, então, o Filho do Altíssimo, sendo Deus Santo, né, para ele pecado é pecado, não tem essa de pecado pequeno e pecado grande, pecado é pecado. E a única forma de fazer esse religar, né, nós a Deus seria através de seu Filho, que estaria religando, né? Cristo ele seria então de fato como uma ponte, nos religando até Deus. E então Cristo ele morreu em nosso lugar para que através dele tivéssemos esse acesso a Deus. Que a única forma desse acesso foi através do seu sangue derramado, a morte de cruz, que
que na verdade é celebrado hoje, né, a ressurreição de Cristo. E foi através desse sangue derramado que fez a ligação nossa com Deus. E as nossas práticas e pensamentos muitas vezes acabam nos distanciando de Deus. E o único que pode nos salvar e ligar de novo a Deus é Cristo. E muitas vezes a gente fica se questionando, poxa, né, será que a gente seria capaz de dar a nossa vida em favor de outra pessoa? Eu não. É meio que fica questionável, né? Se de fato a gente conseguiria fazer isso como Cristo fez, porque Cristo deu sua vida, né, em nosso lugar. E mesmo nós não merecemos, né, por tamanho amor, né, ele fez isso. Ele foi capaz de morrer, né, em uma cruz por nós. E na época, o morrer em cruz, além de ser considerado uma dor horrível, né, ele era também considerado a forma mais humilhante de uma pessoa morrer. Então a gente viu em Filipenses 2 que, né, o fato dele ter sido, ele morrer na cruz foi, ele se humilhou, né, na verdade é dito lá, ele humilhou a si mesmo morrendo na cruz. Então era uma forma, né, humilhante de morrer. Então a gente vê também que Maria, ela dá a luz em Belém, na Judeia. Belém era a cidade de Davi. E o lugar em que ela vai ter a criança é como se fosse um estábulo. E o local onde Jesus é posto é dito como se fosse uma manjedoura. E quando a gente vai pesquisar, né, o que seria uma manjedoura, para nós é um coxo onde os animais eles comem. Então Cristo ele foi colocado naquele coxo depois de seu nascimento, né? E Jesus ele nasceu no tempo em que o rei Herodes ele comandava, e Herodes ele comandava sobre todo o território da Palestina. E quando os sábios eles chegam até Herodes, né, perguntando a respeito de onde estava o rei dos judeus, né, que eles viram a sua estrela, tal. E os sábios eles estavam vindo, né, então do Oriente, sendo conduzidos por essa estrela, que evidenciava, né, de fato o nascimento de Cristo, como é dito no verso 2, né, o rei dos judeus, que é no capítulo 2:2, onde está o rei dos judeus recém-nascido. Então, quando Herodes ele ouve isso, causa nele uma certa perturbação, né? Ele, rei que estava comandando toda a Palestina, teria de fato agora um rival, né, de seu trono, né? Um rei dos judeus estava nascendo para ser rival de Herodes, mas de fato não, porque o reino de Cristo ele não era aqui da terra, mas Herodes achou que poderia ser um rival, porque para ele todos os que ele considerava rivais, né, alguém que fosse atrapalhar seu comando, ele mandava sempre alguém fazer a execução, né, dessa pessoa. Então ele perturbado, ele tenta descobrir aonde de fato essa criança estaria, né, para que ele pudesse então também ir adorá-lo, né? E Herodes, então, depois que ele descobre que os sábios, né, eles acabaram seguindo por outro caminho e não foram, né, avisá-lo,
Ele pede para que executem, né, todas as crianças com a idade de 2 anos para baixo, porque, né, com o nascimento de Cristo ele estaria sendo um rival para o reino de Herodes. E o fato também de Cristo ter nascido em Belém só fez com que outros trechos, né, da Escritura estivessem, né, se cumprindo. Um trecho também é citado em Miqueias 5, no verso 2. Miqueias 5, 2. Que é a respeito do governante futuro e do estabelecimento do seu reino. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a gente vê que o nascimento de Cristo ele já estava sendo anunciado desde os tempos antigos, né? Então o Messias ele estava entre nós, trazendo alegria para aqueles que tanto, né, estavam aguardando. E José, né, novamente em sonho, porque o primeiro sonho foi a respeito da gravidez, né, de Maria, que o anjo fala para ele não temer receber Maria como esposa. E depois o segundo sonho de José ele tem quando está em Belém, que o anjo fala para ele se levantar, pegar a mãe e o menino e fugir para o Egito. E permanecer lá até que Deus falasse novamente com eles. Então ele é avisado sobre o que Herodes pretende fazer. E por isso o anjo ele pede para que eles fujam, né, para o Egito. Então a trajetória do povo ele sempre é retornado ao Egito para escapar de algo que é fato sobre o que aconteceu nos tempos ao Egito, para escapar de algo que não aconteceu somente nos tempos de José. Então vários outros acontecimentos também são relatados. Mas nesse caso é necessário que a família, né, fugisse, né, fosse para o Egito para se salvar. E a gente vê aqui que na verdade também há um tempo, né, dessa permanência da família no Egito até a morte de Herodes. E outro trecho também que vai ser relatado no livro de Mateus fica em Oséias 11:1, que é dito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então a gente vê que a família de Jesus estava ali no Egito com ele, e depois novamente em sonho, né, o anjo pede para que a família faça o retorno, né, até Nazaré, porque aquele que queria, né, executar o filho deles já havia falecido, não estava mais vivo. Então Deus chama do Egito o próprio filho, né? E Herodes, né, como a gente viu, ele ficou tão furioso pelo agir dos sábios que pede para que executem todos os meninos, como eu mencionei, de 2 anos para baixo, fazendo que se cumpra também outra passagem relatada em Jeremias, agora 31:5, que diz: ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os que plantarem colherão os frutos. Então a gente vê 15, desculpa. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor de Ramá, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar porque já não existem. Então a gente vê que
é relatado a respeito disso por conta dessa execução, né, que é feita novamente de meninos de 2 anos para baixo. E a gente viu isso algo muito parecido com a história de Moisés, né, quando o faraó pede para que executem, né, todos os meninos de tal idade para baixo. Né, e Moisés foi salvo também, né, estando também no Egito. E uma coisa muito legal que a gente vê é que os planos e o agir de Deus, eles são insondáveis. E que em todos os momentos Deus vai mostrar o seu amor com o seu povo. E assim como José se atentou em ouvir a voz de Deus e permitir ser guiado por ele, para que cumprisse desta forma os planos de Deus, né, para a vida, né, deles ali, e mostrando também a forma de agir. E para a gente encerrar, né, o nosso estudo da carta de Mateus, dos capítulos 1 e 2, depois se você quiser reler, né, na sua casa, Mateus 1 e 2, daí você vai ver toda essa trajetória, né, a respeito das genealogias e de como foi de fato o nascimento de Cristo, porque aqui a gente só dá uma pincelada rápida. E mais uma frase também retirada da nossa lição que eu queria passar é: as revelações de Deus são importantes e necessárias, mas elas não se restringem a sonhos ou textos bíblicos que se aplicam à nossa realidade. A percepção, o raciocínio e a inteligência humana são também formas de Deus se revelar a nós. Temos a responsabilidade de pensar, raciocinar e decidir. Não devemos transmitir nossas responsabilidades, mas assumir nossas decisões diante de Deus e dos homens. Então que a gente tenha essa consciência, né, das revelações de Deus para as nossas vidas, daquilo que Ele prometeu para nós através da sua palavra. E que a gente não venha transferir, né, isso que nos é mandado e a uma outra pessoa, né, falar, eu não tenho essa capacidade, tal, como Moisés fez, e colocando a mim também, muitas vezes eu coloquei isso como um empecilho para Deus trabalhar. Então que a gente venha ter essa decisão diante de Deus e dos homens também. E para encerrar, tá orando também. E que a sua semana ela seja uma semana abençoada. E que você se lembre todos os dias a respeito do sacrifício, né, feito na cruz através de você, para que você tivesse vida através do amor, porque foi através de amor, né, que Cristo fez isso por nós. Então, para a gente encerrar, está orando. Senhor Deus e Eterno Pai, agradeço porque o Senhor foi capaz de morrer na cruz, se humilhando naquela cruz, ó Deus, por mim, por tantos outros, ó Deus, que compreendem o Teu amor, e até por aqueles, ó Deus, que estão perdidos. Pai, o Seu amor é tão grande que muitas vezes é difícil de descrever, mas que a gente tenha consciência todos os dias do morrer de Cristo em nosso lugar, para que de fato nós tivéssemos vida, mas não vida terrena, mas vida em Ti. E que o Senhor venha a cada dia nos lembrar disso, para que morramos
para nós mesmos, a fim de viver para Ti. Que o nosso caminhar ele seja dirigido por Tuas mãos, que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, assim como o Senhor guiou tantos outros, ó Deus. Que a gente venha morrer para os nossos pecados, venha morrer para nós mesmos, e que dia após dia nós venhamos a carregar a nossa cruz. Que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, ó Pai. Uma semana na Tua presença. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, que você tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau.